Senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, eu queria aqui, aproveitando esse espaço que tem, comentar a última pesquisa do IBOPE. Porque muita gente fala o seguinte: a Dilma está com baixa popularidade, o PT está com baixa popularidade, o ex-presidente Lula. Só que eu quero chamar aqui os senhores senadores e as senhoras senadoras a uma reflexão. Porque, veja bem, na pesquisa o senador José Serra tem também 54% de rejeição. Governador Geraldo Alckmin, 52% de rejeição. O ex-governador Ciro Gomes, 52% de rejeição. A senadora Marina Silva, 50% de rejeição. O senador Aécio Neves, 47% de rejeição. Obrigado pela homenagem, senador Lindbergh. Estou falando porque eu acho que é um aprendizado a todos. Na verdade, não é o governo só que está afundando, nós todos aqui e a oposição também. Porque o que era natural? O que era natural sempre é assim. O senador Aécio disputou contra a presidenta Dilma. Como a presidenta Dilma está com baixa popularidade, o natural é ele estar lá em cima. É estar com boa aceitação nas pesquisas, mas não. Então eu quero chamar a atenção desse detalhe das pesquisas e chamar a atenção também da oposição. Talvez a tática da oposição de colocar o Brasil numa guerra política fratricida tenha fracassado. As pessoas estão entendendo que isso está contaminando a economia. E nós parecemos aqui um bando de irracionais que ficamos brigando, enquanto a economia mergulha numa grande recessão. Então veja bem, o governo está em xeque, mas a oposição também está em xeque. Tem que se reinventar. Tem que ter uma outra prática aqui no parlamento. Se continuar com esse clima de impeachment, de guerra fratricida, vamos afundar todos aqui. Eu lembro da Itália, o que aconteceu depois da Operação Mãos Limpas. O que surgiu foi um novo, como Berlusconi, que nós sabemos o que significou para a Itália. Então eu já falei de Ciro Gomes. Não falou não. Falei, Ciro. Não. Falei, o Ciro Gomes também tem rejeição de 52%. Então eu espero que todas as partes aprendam com esses números do IBOPE e reflitam sobre seu posicionamento no Parlamento brasileiro. Senador Aécio Neves, com a palavra, Vossa Excelência. Ouvi com atenção o senador Lindbergh trazer um assunto que nada tem a ver com o que estamos discutindo hoje no Senado, né? Mas devo dizer que não vejo no senador Lindbergh autoridade alguma para dar qualquer lição às oposições. Não é, senador Lindbergh, a briga política que levou o Brasil ao caos econômico e a uma crise social sem precedentes. O que nos levou ao caos no qual nós nos encontramos hoje, com perspectiva de crescimento negativo esse ano de mais de 3% do PIB, com mais de 1 milhão de postos de trabalho sendo tirados dos brasileiros, com inflação se aproximando dos 10%, para não falar na de alimentos, que já ultrapassou, senador Renan, em muito esse patamar. O que trouxe o Brasil a esse nível inédito de desconfiança por parte daqueles que fazem a roda da economia girar foi a irresponsabilidade do governo do PT. O que nós estamos fazendo, senador Lindbergh, é o que cabe à oposição fazer, porque quando se vence uma eleição, deve-se governar. O que esse governo, infelizmente, perdeu as condições de fazer. E quando se perde, tem que se fiscalizar. É o que nós estamos fazendo. Não vejo por que isso incomoda tanto aqueles que estão no governo. Agora, ilustre senador, não divida conosco uma responsabilidade que não é nossa. Se Vossa Excelência se sente confortável pelos indicadores de pesquisa, eu quero dizer que nesse ponto de vista, ou nesse aspecto, temos uma grande convergência, porque eu também me sinto extremamente confortável com todas elas, inclusive com uma que acaba de me chegar às mãos, publicada ainda no dia de hoje, que me coloca pelo menos 13 ou 14 pontos percentuais acima do ex-presidente Lula. Mas falar de pesquisa eleitoral há 3 anos das eleições, se é que o governo conseguirá chegar até lá, seria até bom que pudesse chegar até lá. É desviar o foco das questões centrais. Vocês venceram as eleições.
tiveram a maioria dos votos. Governem o Brasil, senador Lindbergh. Não busquem transferir àqueles que perderam as eleições responsabilidades que só podem ser daqueles que venceram as eleições. Apresentem uma agenda para o Brasil. Nós jamais nos negamos a discuti-la. Nós jamais nos negamos a estar aqui debatendo cada um dos projetos que chegam nesta casa. Nós somos brasileiros, queremos que o país supere essas gravíssimas dificuldades na qual nós estamos mergulhados hoje, mas não as superaremos, senador Davi, se não tivermos um governo que aponte para o futuro, um governo que demonstre credibilidade, confiança, que inspire nos brasileiros a possibilidade de ultrapassarmos essa crise. Vamos fazer aquilo que as urnas determinaram que fizéssemos, oposição a esse governo, denunciando as suas incoerências, apontando as suas fragilidades e cobrando que governem o Brasil. Um ano já se foi e até hoje, infelizmente, o projeto, a pauta do governo da presidente Dilma é apenas se sustentar no poder por mais uma semana, por mais 15 dias. Nem que para isso tenha que fazer o que está fazendo com os cargos públicos, distribuí-los como se estivesse numa feira livre a distribuir bananas, cargos para aqueles que queiram apoiar o governo. E a eficiência da máquina pública, os projetos que efetivamente interessam ao Brasil, postergados, portanto, deixados sempre num plano secundário. Desejo boa sorte ao governo, que há um ano exatamente venceu as eleições e até hoje não começou a governar, senador Lindbergh. Artigo 14, senhor presidente. Na forma do artigo 14, eu vou rapidamente conceder a palavra ao senador Lindbergh. Em seguida, daria a palavra ao senador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, muito rapidamente. Responsabilidade com o futuro do Brasil tem que ter o governo e tem que ter a oposição também. O que eu acho que o senador Aécio Neves não está entendendo é que esse clima de radicalização política está interferindo também na economia. Tem outros motivos, sim, para a crise econômica, mas esse clima de radicalização política está sendo prejudicial aos interesses do país. Se ele não quiser entender o resultado da pesquisa, que coloca uma rejeição a ele de 47%, ele faça como quiser. Eu acho que é hora de todo mundo, governo e oposição, reavaliar as suas posições e dizer que, em nome do interesse nacional, a oposição também tem que ter responsabilidade com o momento econômico que nós estamos vivendo. Foi só um alerta, senador Aécio. Foi só um alerta. Na verdade... Alerte o seu, senador Lindbergh. Não preciso de alerta de Vossa Excelência. Eu apenas alerto a oposição. Agradeço Vossa Excelência dizer ao Brasil, dentre todos os candidatos, senador Lindbergh. Alerte o seu governo, senador Lindbergh. Deixa eu concluir. Alerte esse governo caótico que Vossa Excelência defende. Com a palavra ao senador Lindbergh para concluir. Todo mundo sabe que o governo está com baixa popularidade. Agora, a surpresa, porque sempre é assim, senhor presidente, tem uma eleição de prefeito, quando o prefeito cai na popularidade, o adversário da última eleição cresce. O senador Aécio não está entendendo isso, que ele era para estar surfando e está com 47% de rejeição, porque a população brasileira não está gostando do posicionamento da oposição, de acirramento da crise política, está interferindo na vida do povo, aumentando o desemprego. Então essa é a minha posição. Eu acho que a situação que chegamos... Quer dizer que o Aécio que aumenta o desemprego? Essa é ótima. O Aécio aumenta o desemprego, não é Dilma, não. Eu vou conceder a palavra ao senador Cristóvão Buarque, ao senador Cássio Cunha Lima e ao senador Valdemir Moca. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan, mesmo correndo o risco de dar mais um artigo 14 para o senador Lindbergh, eu quero dizer que eu fico feliz de vê-lo fazendo duas coisas que eu não vi aqui. Um é alertando, porque não via os alertas que nós fazíamos aqui, senador Lindbergh. Quantas vezes um grupo de senadores chegou aqui e alertou que não ia dar certo a política econômica de 2014, que visava ganhar a eleição? E éramos esnobados, senador. Com o senhor mesmo eu tentava conversar e não conseguíamos. Tudo estava uma maravilha, como mostraram os programas eleitorais. Agora eu vejo o senhor alertando a oposição. Isso é um avanço, porque quem alerta, aceita alerta. Segundo, está reconhecendo que a economia não está bem, que até pouco tempo todos do Partido dos Trabalhadores reconheciam ou diziam ou achavam que o Brasil era um paraíso.
que surfava na crise mundial com o máximo de marolinha. Então, eu acho que é um avanço. Agora, o senhor tem razão numa coisa. O Brasil está cansando do fla-flu, senador Aécio. E está na hora de nós sentarmos, pararmos o fla-flu e buscarmos um caminho. Porque se não tem esse caminho, não é Dilma, presidente Dilma, que não chega ao final do mandato, o que eu, pessoalmente, estou achando cada vez mais difícil ela chegar. Somos nós todos. Essas pesquisas que o senhor cita, se entrasse o seu nome, o meu nome, o nome de qualquer um aqui, ia ter essa situação. Porque a população está indignada com a nossa incompetência para sair desse impasse de uma presidente que não consegue governar, é a verdade, e da nossa incapacidade de encontrarmos uma maneira de superarmos isso. Porque alguns querem o impeachment, mesmo que não haja base legal. Isso não é bom. Outros não querem o impeachment, mesmo que o governo não tenha legitimidade, como não tem hoje. Tem legalidade, sim. Legitimidade, não. Talvez o senhor, presidente, na sua posição de presidente dessa casa, poderia chamar um grupo, talvez, menor, não por ser líder de partido ou não, não por defender uma posição, não, mas por querer encontrar um caminho. Vamos procurar um caminho. Existem caminhos. Um dia desses, conversando com o senador, ele dizia, quando a coisa estiver muito ruim, nós nos encontramos e conversamos e encontramos a saída. Eu acho que já chegou a esse ponto de muito, muito ruim. Está na hora de nos encontrarmos, parando o fla-flu, mas sem esquecer que antes não aceitava-se alerta e que antes se via um paraíso quando todos nós o caos. Senador Cássio Cunha Lima. Presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Com a palavra, Vossa Excelência. O que mais impressiona nesse instante que o Brasil vive é a tentativa desesperada de transferências de responsabilidades que cabem exclusivamente àqueles que governam o Brasil há mais de 13 anos. Já não é mais possível sequer fazer referência a uma suposta herança maldita. Por longos 13 anos, comandaram e comandam o Brasil nessa quadra de desgoverno que cai pela marca da corrupção, pela digital da incompetência e pela característica da incapacidade de responder aos desafios do Brasil. E estão perdidos e desesperados, saem de si. E como bem disse mais uma vez, em recente coluna publicada no UOL, o jornalista Josias de Souza, quem sai de si termina tendo que revelar o que tem por dentro. E o que tem por dentro desse governo, senhor presidente, é podre. E tem um repúdio, a repulsa do povo brasileiro que não aguenta mais pagar a conta do desemprego, da inflação galopante, dos juros na estratosfera, de um produto interno bruto, que é a soma dos valores da nossa economia, que terá uma retração de 3,5% esse ano. Vamos ter uma inflação de 10%, diminuição do PIB de 3,5%. O ano que vem o PIB cairá 2,5%, pela projeção que está sendo feita pelos especialistas, com inflação batendo na casa de 7%, 8%. O que é lamentável é que aqueles que outrora pintaram a cara para defender o Brasil, hoje sujam as mãos para tentar salvar um governo corrupto. Porque não há outra discussão. Aqui a discussão vai ser ética. Vai ser a discussão da decência, da seriedade, da honradez, da honestidade, porque será por essa via, seja ela através de um Fla-Flu, de um Vasco ou Fluminense, que nós vamos salvar o Brasil do caos que ele se encontra. E não adianta atos de provocação, nem tampouco de desespero, porque o nosso debate não ficará restrito ao plenário do Senado Federal. Nós vamos para as ruas do Brasil. O ano que vem terá eleição municipal. E nós não precisamos apenas olhar para o futuro. Basta olhar para o passado e perceber
que o resultado eleitoral de alguns não corresponde ao grau de provocação que tentam trazer para desviar o foco dos reais problemas do povo brasileiro. O que o povo brasileiro deseja assistir pela TV Senado é uma discussão serena, uma discussão responsável, que não seja eivada de provocações, e são provocações que se repetem a cada instante, a cada momento, a cada sessão, de quem perdeu o discurso, de quem já está quase que perdendo a compostura, para tentar justificar o injustificável, porque assaltaram este país para construir um projeto de poder na base da corrupção mais deslavada, mais odienta, mais reprovável, mais nojenta que se tem registro na história do nosso país. Portanto, o que o povo brasileiro quer é discutir o preço da água, que é escassa no nosso Nordeste e está cada vez mais escassa, o preço da energia que não para de subir, o preço do gás, da gasolina, a carestia que está de volta, o desemprego que campeia, trabalhadores precisando até renunciar do seu seguro-saúde para poder manter suas contas em dia, e tivemos matéria sobre esse tema nos telejornais matinais de hoje. É esse o Brasil real que nós estamos preocupados. É esse Brasil que luta com sacrifício, com suor e com lágrima para fechar as contas de todo mês, fruto do desgoverno, do desmando, da ausência completa de governo que nós temos na realidade atual, e não esse proselitismo tolo, esse debate ingênuo que fará com que a resposta chegue no momento e no tempo certo nas eleições. Falta a este governo e aos seus representantes, em sua maioria, a humildade mínima que a crise exige para que nós possamos discutir uma agenda que eles nunca apresentaram. E somos provocados aqui todos os dias, os tucanos estão acordando cedo. Os tucanos acordam cedo para trabalhar, porque outros tantos acordam cedo para esperar a chegada da Polícia Federal. É essa a realidade do Brasil. Vamos acabar com essa brincadeira, acabar com esse tipo de provocação que só vai agudizar esse clima. Querem ir para a rua fazer confronto? Nós vamos para a rua fazer confronto. Ou acham que vão intimidar o povo brasileiro com meia dúzia de apaniguados, com meia dúzia de protegidos, que acham que fechando uma estrada aqui e acolá vão intimidar essa nação? Não vão intimidar essa nação. Não vão fazer com que as instituições recuem. É isso que nós vamos fazer: defender o povo brasileiro, lutar pelo nosso país, lutar por nossa nação, com coragem, com firmeza, com vigor, com o sacrifício que for preciso. E não haverá intimidação que recue a nossa luta em defesa do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu tenho uma interpretação diferente da que foi dita aí. Nós vivemos um momento de um marasmo político, essa é a palavra, né? Uma falta de credibilidade, o Congresso Nacional imobilizado, né? Essa aqui é a verdade, né? Então, isso tudo acaba atingindo todos os políticos de uma maneira geral, sobretudo aqueles com maior notoriedade. Eu pergunto, o que a senadora Marina tem a ver com esse processo para ter 50% de rejeição? Então, é inexplicável isso. Então, por isso é que eu digo que isso é alguma coisa geral, em função da falta de credibilidade do que está acontecendo no país. É bem verdade que a população espera muito mais, sobretudo deste Congresso e do governo federal. E nós temos que encontrar alternativas, né, longe dessa disputa política partidária. Deixarmos de pensar na política partidária e pensarmos no país, numa solução.
na solução da crise, naquilo que avança, que possa devolver os empregos, que possa tirar esse país da crise. É dessa forma que eu vejo essas pesquisas de opiniões. Então, aí não interessa quem, interessa todo mundo, aqueles que acham, não, mas eu estou fora daquilo. Não, uns mais, outros menos, mas é uma crise generalizada da classe política. É bem verdade, provocada pelo que está acontecendo no país, sobretudo nos últimos anos, né, que é resultado de crise, de desemprego, de falta de perspectiva. Eu acho que esse Senado e o Congresso Nacional daria uma contribuição, tirando o país desse imobilismo que está vivendo nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Ataídes, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o senador que há poucos minutos quis, de uma forma, eu diria, irresponsável, chamar a atenção da oposição, querendo alertar a oposição de que a oposição está no caminho errado. A oposição, durante esses 13 anos, teve nessa tribuna, incluindo alguns senadores da base do governo, como o senador Cristóvão Buarque, alertando a este governo os riscos que a nossa economia estava correndo, o rumo desse barco conduzido pelo ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, que esse barco iria colidir com as pedras. O mais interessante é que este senador, há poucos dias, estava aqui a defender dioturnamente a presidente Dilma. Só que ele percebeu que esse barco está afundando, ele então jogou o bote na água e agora então está defendendo o ex-presidente Lula. A função deste senador aqui hoje, pelo que eu percebo nessas últimas vezes, é que ele está tentando desestabilizar o nosso candidato, o nosso possível candidato à presidência da República. Ele está querendo um embate em nome do presidente Lula, desestabilizar a oposição. E não é isto que esse Congresso tem que fazer. Isso está errado. O Moca acabou de dizer aqui agora, o senador Moca, que nós temos que pensar muito maior do que isto. Se deixar, senhor presidente, isso aqui vai virar um palco político. E nós não podemos. Há poucos dias, os governistas diziam que a oposição era golpista. Agora já mudou o discurso. Depois que eu disse que mais de 80 milhões de brasileiros querem o impeachment da presidente Dilma. Ou seja, será que esses 80 milhões de brasileiros são considerados também golpistas? Por fim, senhor presidente, não vamos falar da situação econômica desse país que está catastrófico. Nós já sabemos disso, o desemprego. Eu acabei de fazer uma reunião, uma audiência essa semana com os representantes do IBGE. Esse número que está aí de 8,6 do desemprego, isso é mais uma mentira, é mais um engodo desse governo. E a semana seguinte eu vou trazer esses números para a tribuna, inclusive com dados e fala do representante, do coordenador do IBGE e do Ministério do Trabalho.
Então nós temos que preocupar hoje com esse desemprego. Não dá mais para manter esse desemprego que hoje está na casa de 30 milhões de brasileiros hoje desempregados Brasil afora. Portanto, eu espero que o comportamento desse senador que hoje falou aqui, querendo alertar a oposição, que ele tenha um pouco mais de responsabilidade e sabedoria antes de fazer essas acusações levianas, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu não vejo maiores problemas de nós estarmos fazendo esse debate, mesmo fora da tribuna do Senado Federal. Ao contrário, eu acho que o senador Lindbergh trouxe uma questão importante, pelo menos para que todos que têm um mandato possamos refletir. Aquela pesquisa me deixou muito preocupado. Não se trata aí de situação ou de oposição, mas se trata de uma constatação. Que país vai em frente, em plena democracia, se aqueles que militam na política, se as lideranças políticas estão na absoluta desconfiança da opinião pública? Não sobrou nada. A pesquisa é clara. Há uma rejeição à atividade política, às lideranças brasileiras. A pesquisa foi da Marina ao Lula, do colega senador Aécio Neves ao ex-parlamentar, ex-governador Ciro Gomes. Eu não tenho nenhuma dúvida, o presidente Fernando Henrique, naquela viagem, ele tem relatado, na viagem que fez para o funeral do ex-presidente Mandela, ele já convidava os ex-presidentes, a presidente da República, para discutir a estrutura política do nosso país, o sistema político brasileiro. Recentemente tenho lido, aliás, também um outro alerta. Por que o presidente Fernando Henrique tem dado tanta entrevista, tem falado tanto? Isso, para mim, tem que ser refletido pelos líderes da Câmara e do Senado. Sabe por quê? Porque ele é uma das grandes autoridades que tem nesse país. Eu sempre falei isso. Não vou tirar nunca. Também, por mais que alguns queiram e até façam um trabalho dirigido, a autoridade e a importância que o ex-presidente Lula tem para esse país. Tenho lido que o presidente Fernando Henrique tem escrito e tem falado. Ele disse essa semana ainda que qualquer um que esteja na presidência, falou ontem no Roda Viva, não consegue governar com esse sistema político partidário que nós temos. Será que isso não é razão para que a gente possa pensar uma agenda comum, que a gente possa sentar líderes da oposição, líderes que apoiam o governo, porque não vai dar para virar essa página de crise que nós estamos metidos, que agrava a situação dos brasileiros, que muda a agenda do país. Eu não posso concordar com alguns colegas que falaram aqui que o Brasil está há 13 anos nisso. Até a oposição batia palmas para o presidente Lula e encontrava um jeito de também tirar algum proveito, não era sem razão. O país viveu um momento de prosperidade, estamos vivendo uma quadra difícil, mas como é que vamos virar essa página? Sem dialogar uns com os outros, sem pensar o país. Aqui nós pensamos a Agenda Brasil, alguns fazem ouvido de mercador e não levam em conta. Se o governo não está estabelecendo a agenda boa, vamos pensar a agenda boa para o país aqui e somar com o governo nesse esforço. Nós estamos vivendo uma plena democracia. Então, presidente, eu mesmo estou com uma iniciativa aqui que é para a Agenda Brasil. O Brasil, não tenho dúvida, vai ter um crescimento negativo, talvez maior do que 2,5%. Como é que vão ficar os municípios todos, 5.570 municípios? Como vão ficar os 27 estados e o Distrito Federal? Todos inadimplentes em relação à lei de responsabilidade fiscal. A minha proposta, o senador Otto apresentou também uma outra, é que a gente possa estabelecer na própria lei de responsabilidade fiscal que quando o crescimento do Brasil for negativo e maior que 1,5%, você não pode acionar no automático e enquadrar como crime de responsabilidade todos os prefeitos do país. Nós vamos ter que debater esses temas agora, porque depois de 15 anos nós vamos ter um crescimento desse tamanho negativo. Eu, sinceramente, acho que, quando falei no sistema financeiro,
sistema de financiamento de campanha da tribuna. Presidente, não é possível que não caia a ficha de que os partidos, eu vi essa pesquisa sobre os partidos, o desrespeito do cidadão com os partidos, a quantidade de partidos. Eu acho que cabe sim, o senador Cristóvão colocou alguns pontos, colegas da oposição também, eu acho que está passando da hora de nós refletirmos sobre o momento que o país está vivendo, a necessidade de construirmos uma agenda que possa atender o Estado brasileiro e o cidadão brasileiro. Obrigado, presidente. Senador Senhor presidente. Senador Randolph na sequência. Agenda Brasil. Sou eu, presidente. Senador Delcídio, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, registra aí a minha inscrição, por favor, senhor presidente. A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Hélio José. Senador Flecha. Senhoras e senhores, parlamento. Sou eu? A ousadia criativa do senador ao dizer aqui em relação à pesquisa que demonstra um desgaste da classe política diante da sociedade brasileira. Senhor presidente, eu tenho que reconhecer que realmente a classe política passa por um mau momento e que, infelizmente, estão misturando alhos com bugalhos. Se nós já tivéssemos atingido aqui aquilo que sempre foi a nossa meta, ou seja, a indignação da sociedade brasileira, mostrar que foi vítima de um estelionato eleitoral, e se o processo já estivesse caminhado com todas as provas que existem para o impeachment da presidente da República, eu posso garantir a Vossa Excelência que nós da oposição estaríamos gozando hoje de uma credibilidade próximo de 100%. Nós estamos falhando num ponto em que realmente a sociedade já não suporta mais tamanhos descaminhos, tamanho processo de corrupção instalada, tamanho desmando que mostra que a sociedade hoje já não acredita no governo. Não é possível construir nenhum pacto de concórdia, porque a sociedade não acredita mais em quem governa o país. É esse o grande problema. A confiança do presidente da República é fundamental no sistema presidencialista para que a sociedade possa responder positivamente. Não é falta de um projeto ou de um plano do Congresso Nacional para poder alicerçar ou dar governabilidade à atual presidente da República. É que ela não goza das condições mínimas necessárias para poder vender junto à sociedade credibilidade. Porque no momento em que ela foi para a campanha eleitoral, nós estamos exatamente a um ano do segundo turno da presidente da República. Há exatamente um ano atrás, o Brasil todo assistia a presidente da República declarar que não teríamos problema algum, desenhar céu de brigadeiro, o cidadão poderia se sentir tranquilo. Senhor presidente, em um ano, nós só vivemos no olho do furacão. Mas quem está no olho do furacão? Somos nós? A presidente da República? Não. Quem está no olho do furacão é exatamente o cidadão desempregado. É o cidadão que hoje não tem seu plano de saúde. É o cidadão hoje que está tendo que conviver com uma inflação de mais de 10%. É o desemprego chegando à sua casa. É o corte no orçamento na área da saúde. É, ao mesmo tempo, dizer que os programas sociais serão cortados. Tudo isso foi desenhado de uma outra maneira. Então, a responsabilidade nossa é enorme. Mas é importante que seja dito a todo cidadão brasileiro que nós da oposição não temos os votos necessários aqui para aprovar o processo de impedimento da presidente da República. Nós precisamos de 342 votos na Câmara dos Deputados. Nós precisamos de 49 votos no Senado Federal. E como tal, senhor presidente, pela norma constitucional e regimental, essa matéria tem que ser aprovada em primeiro momento na Câmara dos Deputados para que possa chegar ao Senado.
Por isso é que a sociedade está descrente. A sociedade está vendo com que todos os escândalos estão sendo empurrados com a barriga e todo o processo em que a sociedade diz não passa da semana seguinte, aquilo continua como se nada tivesse acontecido no país. E o cidadão vendo agravar a dia que passa, a cada dia que passa, a sua situação financeira, a sua situação de desesperança, a juventude pensando em sair do país e migrar para outros lugares, porque não vê mais perspectiva diante de um Estado que realmente não responde à demanda da população brasileira. Então, senhor presidente, é momento cada vez mais da oposição unificar o discurso e poder chegar a um objetivo único, que é exatamente aquele de aliviar a sociedade brasileira, curar esse processo que tanto desmando tem produzido, que é avançar no processo de impedimento da Presidente da República e nós voltarmos a ter a oportunidade de consultarmos e podermos fazer um momento novo no país, com mudanças substantivas e com credibilidade moral e ética para fazer as transformações. Muito obrigado, senhor presidente. Nós vamos encerrar a ordem do dia. Com a palavra, o senador. Então, está encerrada a ordem do dia. Com a palavra, pela ordem, o senador Flecha, em seguida o senador Randolfo. Presidente Jorge Viana, ouvimos com atenção o senador Lindenberg iniciar vários pronunciamentos de vários senadores a respeito da pesquisa que foi divulgada pela imprensa no dia de hoje. Inclusive, Vossa Excelência também fez uso da palavra no pronunciamento. Eu quero pedir a Vossa Excelência, porque o senador Lindenberg falou tem que alertar, porque precisava alertar. Se nós eu também falei. Vossa Excelência também. É verdade. Mas só quero dizer a todos os senadores, se nós formos buscar nos anais do Senado Federal, nós vamos encontrar, ao longo de vários anos, alertas de todo tipo para o que vinha acontecendo em nosso país. Não foi só no ano de 2014, quando se agravou os malfeitos ou as inverdades que foram colocadas para a população pela então candidata Dilma Rousseff. Foi muito antes disso, muito antes, ainda no governo do presidente Lula. Está aí, os anais registram isso. É só se ir buscar para que possamos verificar os alertas que foram dados à nação brasileira. A nação brasileira, o que estava acontecendo, lamentavelmente, com o nosso país. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que faça constar nos anais do Senado Federal a pesquisa CNT-MDA que dá a reprovação, a avaliação negativa do governo da presidente Dilma de 70%. E a reprovação pessoal da presidente na faixa de 80%. E quando vai para a intenção de votos, coloca o senador Aécio Neves com 45,9% dos votos contra o candidato com 28,3%. Então, eu pediria a Vossa Excelência que colocasse, inserir nos anais do Senado a pesquisa, porque é mais um alerta que nós estamos fazendo para a população brasileira. Dizer como disse o senador Lindenberg, a população brasileira está mobilizada. O que nós temos visto diariamente são manifestações em todos os lugares do país, em várias regiões, em vários estados, em vários municípios. A presidente Dilma, ela não pode, inclusive, comparecer às solenidades
ela não consegue falar para o povo. Por quê? Porque a reprovação dela é da sociedade, é dos brasileiros. Então, senador, presidente Jorge Viana, o que foi perdido não foi a popularidade que está registrada aqui na pesquisa. O que foi perdido pela presidente, que não tem mais como governar, porque já terceirizou o governo, foi perdido. Ela perdeu a credibilidade junto à nação brasileira. Então, nada do que parta de proposta por ela feita será considerada pela sociedade. Então, é importante também, eu não sei como, presidente, os parlamentares que ainda conseguem, envergonhados, eu tenho certeza absoluta que estão envergonhados ao subirem à tribuna e defender este governo, que por tudo isso que está sendo diariamente colocado na mídia. E senador Jorge Viana, está chegando perto, já está próximo, e o Brasil inteiro sabe quem é o mentor, quem é o chefe de tudo isso que aconteceu. Senador Randolfo tem a palavra. Senhor presidente, o senador Lindenberg... Eu queria só conseguir... A ata registrará a manifestação de Vossa Excelência, senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, o senador Lindenberg fez aqui uma provocação que está correta na premissa, a rejeição da classe política. Agora, por outro lado, façamos aqui a autocrítica geral. Nós temos feito por onde? Essa rejeição, nós temos trabalhado muito para chegar aí. E aí são todos. Veja, a presidente da República é eleita com um discurso. Um discurso imobiliza milhões em torno desse discurso. Depois, as medidas que ela toma é no sentido contrário ao discurso que ela pregou, do que foi pregado principalmente no segundo turno da eleição. As medidas seguidas são uma política de aumento da taxa de juros, cortes nos programas sociais, retirada de direitos dos trabalhadores. Por outro lado, a maioria dos partidos políticos, dão sustentação, mantém na presidência da Câmara dos Deputados um notório bandido, que é o senhor Eduardo Cunha, o maior bandido que já passou pela história da República. Esse daí, há 30 anos, comete criminalidade no país. Há 30 anos. Desde o tempo de PC Farias. E a maioria dos partidos sustentam, não encontram razão para afastá-lo da presidência da Câmara dos Deputados. Continua conduzindo a casa do povo brasileiro sem crédito nenhum. Aqui, no Senado e no Congresso Nacional, tem um conjunto de comissões parlamentares de inquérito, mas, senador Telmário, há muito tempo que CPI se perdeu o respeito aqui na casa. Nós estamos com um aí. Quinta-feira, o senador Ataídes, presidente, vai convocar a reunião dela, que é a CPI do CARF. Eu espero que não se mobilize uma outra pizza, porque é o seguinte, essas continuadas desmoralizações de comissões parlamentares de inquérito, como tem ocorrido nessa casa, no final acaba sendo feito um pacto entre todos. Essa continuar a desmoralização das comissões parlamentares de inquérito só aprofunda o descrédito em relação aos políticos. Então, senador Telmário, o fato é que o desgaste revela realmente o descrédito da classe política. Mas, aqui no Senado, os partidos, na Câmara, o Executivo, todos têm lamentavelmente trabalhado por onde? Então,
A reforma é uma reforma concreta. Esta política econômica que aí está aprofundou o abismo social no país. Esta política econômica, este receituário está provado que não dará certo, e não está dando certo e não dará certo. Aprofundou o país na recessão. Se dizia que sairíamos da recessão em agosto deste ano, agora só sairemos em 2017. É necessário, urgente, ter outra política econômica e o governo tomar consciência disso. Por outro lado, a crise também é moral e a crise também é política. E a crise política só se resolve com medidas razoáveis. Não é razoável se manter na presidência da Câmara o senhor Eduardo Cunha. E não é razoável que as comissões parlamentares de inquérito aqui, todas, sejam transformadas em um acordão em torno de outro acordão no final delas. Não é razoável. Isto só aprofundará e só levará a essas constatações. Senador Magno Mato. Senhor presidente, senhores senadores, votávamos alguns embaixadores, visto que uma medida provisória trancou a pauta. E de repente o senador Lindbergh Farias, porque Faria é o Romário, suscita um debate com base nas pesquisas mais recentes e que chama a atenção o fato da rejeição colocada às chamadas expressivas lideranças desse país. E o senador Lindbergh dizia que realmente o governo está em queda, que não é uma novidade para ninguém, mas que a oposição deveria estar em alta, porque esse é o fenômeno que ocorre, quando um cai, o outro sobe, mas ambos têm rejeição. E ele até dava um alerta para o senador Aécio, ensinando a oposição como proceder. Ele, apesar de ser jovem, ele diz que a oposição é muito radical e com autoridade, porque o senador Lindbergh é um conciliador, um jovem conciliador. Eu queria até que ele estivesse aqui, porque esse debate é interessante quando tem muita gente fala. E eu fiquei de longe assistindo e pensando comigo. Existe mais gente de bem na vida pública do que gente do mal. E é assim na vida. Mas sabe, na vida pública essa minoria, ela é tão ousada, a minoria da vida pública é tão ousada que leva os bons para a vala comum. Essa generalização são os bons na vala comum junto com essa minoria do mal. E a sociedade, porque se os bons que fazem vida pública nesse país tivesse a ousadia dos maus, quem sabe esse país já teria mudado? Agora penso, senhor presidente, que ninguém quer conviver com contradição. Eu tenho 4 filhas. Vossa Excelência também tem filhos, todos temos, os telespectadores têm filhos. E tudo que a gente ensina os filhos da gente é ter retidão no que fala, porque é difícil conviver com contradição. E contradição normalmente ela vem na embalagem da mentira. Pois veja só, o país assistiu quem chegou ao poder falando contra a corrupção. O partido do senador Lindbergh, falando contra a corrupção, falando contra corruptos, fez disso os discursos da sua vida, falando da pauta dos trabalhadores, falando em taxar as grandes fortunas, acusando e metendo o dedo no rosto, cuspindo para cima o tempo inteiro, de homens que ficaram ricos na vida pública, e ao chegar ao poder, eles se revelaram absolutamente piores do que todos esses de quem eles apontavam. A sociedade brasileira não aguenta conviver com essa contradição. Nós estamos diante da contradição do processo político eleitoral que tanto aqui já falamos.
se houvesse um PROCON, onde pudéssemos recorrer das mentiras contadas, porque, aliás, a presidente Dilma, ela não teve um marqueteiro, ela teve um mandrake, um ilusionista, e o grande drama do processo eleitoral são os ilusionistas, e tudo que ela pregou, 4 meses depois, era absolutamente mentira. 4 meses depois, era absolutamente o inverso. Aquilo que ela tentou colar na cara do Aécio, na verdade, era a revelação dos 4 meses seguintes. A sociedade brasileira não é tola. E aí, veja só a contradição. A reedição da CPMF. A CPMF, na verdade, nunca cumpriu seu papel. Porque ela ser reeditada agora, e eles dizem abertamente, ela precisa ser reeditada, que é para tapar o furo, o rombo do país. O povo não consegue conviver com tanta contradição. As pedaladas fiscais, olha que contradição. O TCU foi criminalizado quando declarou que havia pedalada fiscal. O que ocorreu? O advogado da União foi lá tentar explicar, fizeram documentos, fizeram prazos, não houve pedalada, nós não erramos, não houve crime, e foi para lá e fez defesa oral no plenário do TCU. O TCU falou não, fez pedalada sim, e canetou e rejeitou as contas. No momento seguinte, o TCU já estava criminalizado. E no momento seguinte, o presidente Lula, que está acima do bem e do mal, o presidente Lula, numa reunião de microfone na mão, disse, ela fez pedalada mesmo. Ela fez pedalada mesmo. E aí era um discurso alinhado, que inclusive eu vi o senador Lindbergh dizer isso também, mas foi para não tirar comida da mesa dos pobres, fez pedalada para poder garantir minha casa, minha vida. Oh, mamãe, me acorde! Só tem besta nesse país, só tem idiota. Ao votar os vetos da presidente Dilma, a presidente Dilma dirige um carro desgovernado, ela não tem carteira, está dirigindo alcoolizada, numa estrada onde ela não sabe para onde vai, e tratando de fazer acordo com a polícia rodoviária, que é para continuar dirigindo sem destino, sem carteira e alcoolizada. A sociedade brasileira não consegue conviver com isso. Ao votar os vetos dela, eles aqui faziam um discurso nessa casa e na outra, que os servidores do judiciário, eles são elite, é um elite que quer quebrar o país, elite. O senador Teomário, quer dizer que um filho de um pobre que estuda, faz uma faculdade com dificuldade, depois faz um concurso público, passa nesse concurso público e passa a ter uma boa remuneração, ele vira elite. Porque eu não sei onde é que está a elite desses servidores do judiciário. São filhos de pobre, que estudaram, fizeram um concurso, eles deixaram de votar. Esse veto do Aéreos, de pessoas que já morreram e que estão morrendo, a sociedade brasileira não quer conviver com essa contradição. Agora, você quer ver contradição maior? Então quer dizer que um servidor do judiciário, ele é elite, não é? Ei, cadê Tasso Gereissati? Cadê Blário Maggi? Queria ver eles. Blário Maggi é um grande empresário. Ei, Blário Maggi, tu não é empresário, não. Acho que você tem vergonha de dizer que é empresário. O Tasso Gereissati, um rico de nascença, dos olhos azuis. Grandes empresas estão aí há 50, 60 anos no mercado remando. Eles pediam ter vergonha de dizer que são empresários. Empresários são os 2 filhos de Lula. Eita, esses 2 meninos são traquinos, esses são traquinos. Olha, com 4 anos, esses meninos juntaram o que um pobre desse aqui, que está há 60 anos com a vida de empresário, tem. Será que o povo brasileiro é cego? O povo brasileiro não quer conviver. Sabe quem é elite? Elite são os 2 filhos de Lula, que são milionários. Para cima de mim, doutor, para cima de mim. É por isso que, se essa pesquisa vai para a rua e tem nessa pesquisa o seu nome, Teomário, se nessa pesquisa tem seu nome, Valadares,
Se nessa pesquisa tem o meu nome, se nessa pesquisa tem o nome da senadora Lucevânia, de qualquer senador aqui, ou de um vereador de qualquer rincão desse país, a nossa rejeição também seria alta, porque o povo tomou nojo da classe política. Sabe por quê? Tomou nojo por causa dos maus, daqueles que assaltam, daqueles que aparelharam, daqueles que desmoralizaram e nos expuseram ao escárnio público nesse país e no mundo inteiro. Ora, esses dois garotos, filhos do Lula, eu sei que um, antes do pai ser presidente, era funcionário do Zoológico de São Paulo. O outro só tem 4 anos, que é dono de uma empresa que promove jogo de futebol americano. Aliás, temos que concordar com ele. Futebol americano tem muita torcida no Brasil, tem muito apelo, o povo adora futebol americano, os campos vivem cheios. Ei, mamãe me acorde. O que há? O povo brasileiro não é idiota. Essa rejeição, o que é que Marina tem a ver com essa rejeição? Marina governa esse país? Marina é gestora, o que Marina tem a ver com isso? Nada. Mas o povo tomou abuso. O senhor não é nordestino, mas não sei se seu estado fala isso. Mãe falava, eu tomei, foi abuso de fulana. O povo tomou abuso da classe política, porque os maus que governam esse país conseguiram levar todos para a vala comum. Todos para a vala comum. Se o seu nome tivesse na pesquisa, sua rejeição era alta, a minha seria alta, a de qualquer um aqui, qualquer homem da vida pública, deputado estadual, vereador, um ilustre empresário, bem-sucedido, se o nome dele vai, terá uma grande rejeição, porque a sociedade brasileira não quer conviver nem com contradição, nem com mentira, nem daqueles que dão pedalada até para falar com o povo. Porque o que ela fez no processo eleitoral foi uma pedalada. Mas esperar o quê? Isso nem foi pedalada, foi uma mandiocada. Se não quiser ser mandiocada, foi uma roraimada. Porque, aliás, Vossa Excelência é de Roraima, né? O senhor é roraimeiro? A sua esposa é roraimada, porque ela falou que Roraima é a capital mais distante de Brasília e que ela está assistindo a roraimada. Mamãe me acode. Sabe por que a rejeição? É isso. Ninguém quer conviver com isso. Então quer dizer que esses dois rapazes são Midas, onde coloca o dedo vira ouro. Me acode, me acode, me acode. Quer dizer, eu quero que esse Blairo Maggi venha para a tribuna. Estou convocando para dizer, estou com vergonha de ser empresário. Ei, Blairo, e seus filhos? Eu quero saber a empresa se seu filho ficou rico tão ligeiro assim em 4 anos. Tasso Gereissati, olhos azuis, ricão, né? Nasceu rico. Derrubado sou eu, Valadares, o resto é tudo, e você também, você também é derrubado. Estou falando dos ricos, né, Valadares? E esses dois meninos, rapaz, são, como dizia Mão Santa, são tlaquinos, né? Ei, 2 meninos tlaquinos, que faz tlaquinagem, né? Como dizia Mão Santa. Senhor presidente, então a explicação para essa pesquisa é essa. Esse povo fez que fez, com esse populismo barato, com esses pacotes penitenciários, pacote disso, pacote daquilo, tudo eleitoreiro, que jogaram a nação no buraco, agora quer a CPMF para tapar o buraco, que a CPMF antes era para a saúde, agora eles estão assumindo mesmo que é para tapar o buraco. Ora, não conte comigo, show CPMF, em nome de uma nação que quer respeito, e que se comporta dessa forma quando entrevistada, o mínimo que nós temos que fazer é derrubar esses vetos dela e essa, eu não vou nem falar, mas essa volta da CPMF, uma questão de consciência e respeito a nós mesmos e os nossos filhos e dar uma lição nessa gente que nos colocaram nesse esgoto onde nós estamos. Agora, senadora Lucevânia, do PSDB de Goiânia, mas só para explicar um pouquinho. Eu quero só registrar minha presença, minha votação na primeira autoridade que foi colocada em votação aí. Eu não estava presente, estava numa atividade fora. A mesa irá registrar. Senador Benedito Lira. Mas antes do senador Benedito Lira ocupar a tribuna, só explicar um pouquinho para o senador Magno, que hoje ele fala tão bem e coloca as coisas dele com propriedade, mas a questão de Roraima e Roraimado, às vezes não ficou bem entendido. O roraimense é quem nasce em Roraima, e o roraimado é quem adota Roraima, e ela adotou, é isso, foi isso. Pronto. Mas é roraimado ou roraimada? Roraimada. Eu estou me sentindo uma roraimada. Então não foi uma roraimada, foi uma mandiocada.
Senador Benedito. Depois sou eu, né? Anunciei. E você talvez seja contra, viu? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na hora do dia de hoje, em função até de uma informação dada pelo senador Lindbergh, nós vimos novamente esse plenário Valadares se transformar numa discussão que eu confesso que, sinceramente, eu tenho dito já diversas vezes que não chega a lugar nenhum. Esta Casa do Congresso Nacional já foi palco, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, porque já tem aqui diversos mandatos de senador, palco das grandes teses pelo interesse do país. E hoje está resumido apenas a essa birra entre PT e oposição. Quando nós deveríamos estar tratando aqui, Dalmário, dos grandes temas nacionais. Eu só ouço cobrança, 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 Magno Malta. E poucas sugestões de como nós deveremos sair das dificuldades. As dificuldades, elas não são privativas do Brasil. Elas existem em toda parte do mundo, inclusive em diversos lares brasileiros. Mas quando uma família está em dificuldade, ela se reúne, ela discute, ela troca ideias, ela faz economia para poder, então, sair das dificuldades. Olha, o cidadão, pai de família, por não ter como ter cumprido as obrigações domésticas, o seu nome está na Serasa. Então, vamos encontrar uma fórmula, reunir a família para encontrar a fórmula de tirar o nome da Serasa, para recuperar o crédito. E é o que eu tenho pedido sempre aqui, é que nós possamos encontrar caminhos e dar sugestões ao governo, dialogar, para que a gente possa realmente cuidar do país. E disse muito bem o senador Magno Malta, que a rejeição é na classe política generalizadamente. Uns pagam por todos, e todos pagam por poucos. Nós temos, por exemplo, sugerido, nobre senador Valadares, Randolfo, Magno Malta, Dalmari, temos sugeridos em reuniões com o governo, através dos membros, dos homens da sua área econômica. Qual é o problema? E Vossa Excelência, senador Valadares, é autor de um projeto que tramita vagarosamente nesta casa. Eu tenho dito sempre que os projetos originários do Poder Legislativo, de membros do Poder Legislativo, eles não têm tempo para tramitar. O tempo, muitas vezes, supera até o mandato. E eu tenho como experiência, nobre presidente, que eu, quando cheguei aqui em 2003, deputado, apresentei um projeto de lei para atender a pecuária brasileira. E esse projeto tramitou durante 11 anos, para poder então se tornar lei, graças a uma ação coercitiva da ministra da Agricultura. Porque antes dela foram 3 ou 4 ministros e que não deram bolas, não tiveram nenhuma preocupação. Hoje a lei que foi criar o genérico para produtos veterinários, para atender o homem que produz, que cria, que vive na zona rural, pequeno ao grande. Pois bem, como eu dizia há poucos instantes, Dalmário,
nobre senador Valadares é autor de um projeto de lei da maior importância para o momento atual, com especialidade, que ele estabelece regras de como taxar as grandes fortunas. E eu tive o privilégio de ser relator desta matéria, emitir o parecer favorável ao projeto, pela constitucionalidade, juridicidade, e o projeto, nós vamos amanhã tentar descobrir qual é a comissão. Está na sua comissão. Está na comissão de assuntos sociais. Pronto. Então, senhor presidente, falar com o presidente da comissão para que dê celeridade, o senador Edson Lobão, para tirar da pilha e colocar no plenário para que a gente possa discutir na comissão e no plenário da casa. Uma outra coisa que podemos fazer, um outro assunto que podemos trazer e tratar nesta casa, no plenário do Senado Federal, para aproveitar a inteligência, a sabedoria desse companheiro Magno Malta, que não faça, por exemplo, esse tipo de discurso que ele fez agora e que não é da estirpe dele fazer assim. Mas, infelizmente, no momento ele está fazendo porque a coisa está vazia. Vai trazer para cá... Me concede uma paz. Colocar a dívida ativa, que já soma mais de R$1 trilhão. E não há uma cobrança efetiva. E eu disse um certo dia, nobre senador, conselho a parte da Vossa Excelência, eu disse à presidenta Dilma que ela deveria fazer um entendimento com o Poder Judiciário do meu país para agilizar a cobrança da dívida ativa, que se arrasta, cada dia cresce. E o que é dívida ativa? Dívida ativa é resultado daqueles que, na verdade, deviam e não pagou os tributos. E está lá. É muito prático, é melhor. Eu não vou pagar, vou sonegar, porque amanhã isso gera um projeto, um processo, e depois vai para a dívida ativa, registro da dívida ativa e esquece. Antes de entrar no terceiro assunto, que é polêmico, eu sei que Vossa Excelência vai fazer interferência, eu vou lhe conceder uma parte. Eu não sei nem qual é o terceiro, se for eu peço outro. Opa, vale 2? Vossa Excelência está correto na avaliação que faz, quando Vossa Excelência usa a figura da família, mas o que está em pauta hoje é a pauta da nação, é a pauta da rua essa é a pauta do boteco, é a pauta da faculdade, da igreja, de todos os lugares. Vossa Excelência, que é um homem que anda nas ruas em Alagoas, e eu sei bem disso, Vossa Excelência é um dançador de forró, está em tudo que é lugar, não vá me desmentir, porque é verdade. Até o dinho de Vossa Excelência é um forró que Vossa Excelência já entra no comício dançando. Então, Vossa Excelência convive com o povo e Vossa Excelência sabe. Essa é a pauta. Vossa Excelência fez uma figura exatamente perfeita da família. Mas o problema desse governo chega num ponto que não dá para comparar, porque o problema é moral. Quando um pai de família usa o dinheiro da compra de casa e para pagar a prestação da televisão que ele comprou para os filhos assistir, ou um uniforme para ir para a escola, para beber cachaça, para jogar no bicho, chega em casa bebo e sem dinheiro e o nome dele vai para o SPC, aí esse rapaz tem que ganhar puxão de orelha. O que é que esse governo fez como pai de família? Usou o dinheiro para beber cachaça, usou o dinheiro para jogar no bicho, usou do jeito que fez para usar, sem pensar na família, que é essa nação brasileira. Então, eu concordo com Vossa Excelência até esse ponto, está corretíssimo. Agora, um homem que leva seu nome para o SPC, porque jogou fora o dinheiro, tomou o dinheiro emprestado de alguém, tomou dinheiro no banco para poder pagar a prestação da casa e depois foi para dentro de um prostíbulo, gastou no prostíbulo, gastou com bebida alcoólica e largou a família em necessidade e o nome foi para o Serasa, ele precisa ser punido. Precisa ser punido. Então, até agradeço Vossa Excelência pela riqueza da figura que criou, porque vai me ajudar num próximo discurso. Está perfeito o que Vossa Excelência falou. Está perfeito. Quando alguém está lá na dificuldade porque perdeu o emprego, o nome foi para o Serasa, a pessoa era responsável, tido como bom pagador, boa pagadora, mas trabalhava como cobradora de ônibus, perdeu o emprego, estava pagando a prestação de um celular. É esse pai que é um pedreiro, a construção civil encolheu, desaqueceu, ele perdeu o emprego, a prestação do carrinho 1000, que ele pagava 340 por mês, não está conseguindo pagar, estão procurando o carro, não é porque ele é malandro nem bandido.
Então ele precisa ser ajudado mesmo, ele precisa ser ajudado mesmo. E essa figura, Vossa Excelência, é uma figura cristã verdadeira. Faço essa ressalva, que em comparando essa figura com o governo, esse pegou o dinheiro para beber cachaça e largou a família sem pão. Eu agradeço a Vossa Excelência uma parte, mas quando eu usei a família, foi para dizer como é que as dificuldades são administradas. O que é que nós teremos que fazer? Quando eu digo nós, representantes do povo brasileiro, nas duas casas do Congresso Nacional e o governo, nós teremos que dialogar, conversar, discutir, encontrar fórmulas, soluções, e não apenas eu chegar aqui e começar a xingar. Não porque está acontecendo isso, porque houve isso, porque houve aquilo. Todo mundo sabe o que é que houve. Todo mundo sabe como é que nós estamos vivendo. Todo mundo sabe no Brasil como é que o país está vivendo. Agora, quando eu digo é chamando a responsabilidade do Congresso Nacional, que tem que encontrar os caminhos, ajudar a encontrar os caminhos, porque se continuarmos nessa discussão sectária, não chegamos a lugar nenhum e as coisas continuarão acontecendo. Eu bem disse a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala em cachaça, fala em jogo, fala em prostíbulo, fala em tudo isso é mal feito. Agora, tem determinadas ações que você terá que adotar providências para corrigir o que está errado, para fazer com que o mal feito se torne eficaz, se torne capaz de ter lucidez, de ter legalidade. Então eu vou puxar o tema aqui, acabei de dizer nesse instante que Vossa Excelência irá interferir, porque o tema é polêmico, mas não é um tema religioso, porque religião não se discute, religião se pratica. O que se discute são os problemas que afligem a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira hoje está aflita porque lhe falta uma educação decente, uma educação de qualidade, lhe falta saúde nos postos de saúde, nos hospitais, saúde de qualidade. Nós temos o maior sistema de saúde do mundo. Nenhum país do mundo tem o que esse país tem. Agora, infelizmente, nós não nos preparamos para financiar esse sistema de saúde que é o SUS, que atende o rico e atende o pobre. Atende às dificuldades, porque o rico pode ir numa estrada e num determinado momento de fatalidade ele pode sofrer um acidente. E o primeiro local que ele chega é no atendimento de urgência. E lá ele é atendido. Depois então ele é transferido para os maiores e os melhores hospitais do Brasil ou do mundo. Mas o primeiro atendimento é na emergência. E a emergência é mantida pelo SUS. Onde é que nós vamos buscar o dinheiro para manter essa estrutura de saúde no país? É por isso que a saúde pública no Brasil é ruim, é sem qualidade, por conta exatamente disso. Porque nós deveríamos nos debruçar em cima de teses para encontrar os caminhos ajudando o governo a governar. Independentemente de gostar do governo ou não gostar, independentemente de ser situação ou oposição, porque a giratória política é assim. Hoje, o cidadão é o governo, faz parte de uma estrutura de governo, partido A, partido B, partido C. Amanhã, estes mesmos partidos que hoje governam poderão estar na oposição, porque o processo democrático é isso. Quando é o sistema ditatorial é diferente, é você ser governo de perpétuo, mas o sistema que nós vivemos no país é a democracia. Pois bem, nobres senadores, eu vou trazer para esta tribuna mais uma vez um tema que é exatamente o que nós teremos que fazer aqui, independentemente de gostar ou não gostar, independentemente de ter divergência ou não ter divergência, senador Taumário, que é regulamentar, não, legalização dos jogos no Brasil.